Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações. Pedi para você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E olha, o Brasil perdeu hoje para Camarões. Quem pegou a odd que eu passei para vocês do jogo da Stake, contou com um time reserva do Brasil, apostou em Camarões, faturou uma grana aí bizarra e violenta. E eu vou trazer para vocês as odds aí dessas oitavas de final que iniciam amanhã. Primeiro, gostaria de dizer para vocês que a Stake é uma das maiores casas de aposta do planeta, patrocinadora oficial aí da UFC, patrocinadora do Everton da Inglaterra, e pega as odds deles aí para os jogos das oitavas de final amanhã. Meio-dia tem Holanda e Estados Unidos, vitória da Holanda 1,89, uma ótima odd. Empate 3,45, vitória dos Estados Unidos 4,50. Tem sido a Copa da Zebra, considere aí algumas zebras nessa competição. Às 4 horas da tarde a bola rola para Argentina e Austrália. Vitória da Argentina tá pagando pouco, 1,22. Empate 6,60. Vitória da Austrália 16, meu parceiro. Olha que bagulho insano. Se tu botar 100zão e a Austrália ganhar o jogo, volta a 1.600 conto aí pro teu bolso. Enfim, stake.com, parceiro do canal Futebolaço, usa o nosso link aqui na descrição, usa o cupom promocional Futebolaco, você ganha bônus no seu primeiro depósito. Bom, galera, a situação é a seguinte, cara, tô muito feliz com uma notícia que saiu hoje à tarde, até coloquei lá no grupo de imprensa após o comunicado do Vasco, vou até ler para vocês na íntegra o que eu comentei no grupo dos jornalistas com o Vasco. Eu disse o seguinte, já vou trazer para vocês qual é a notícia. Por mais notícias assim, novos tempos, chega de subserviência. Dieguinho, por que você escreveu aí essa mensagem no grupo de imprensa? Vou trazer para vocês agora a notícia que, a meu ver, é extraordinária. Nota oficial do Vasco. Depois de confirmar a veracidade de notícias veiculadas nos últimos dias, o Vasco da Gama informa que não assinará o contrato de transmissão do Campeonato Carioca de 2023 nos termos apresentados pela Ferj e sua empresa parceira. Não aceitaremos acordo em que não haja justa e correta distribuição de valores e tomaremos todas as medidas cabíveis nos âmbitos esportivo e jurídico para garantir nossos direitos. O Vasco lamenta profundamente a postura da diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, que parece ainda não ter entendido que futebol não se joga sozinho. Não é a primeira vez que o rival recebe vantagens indevidas nos bastidores. Foi assim, por exemplo, nas inusitadas, seguidas e inexplicáveis prorrogações do acordo temporário de permissão de uso do Maracanã. Acreditamos que o futebol brasileiro só será sustentável economicamente quando houver clareza e justiça nas negociações, pilares que garantirão a igualdade de condições esportivas e que tornarão perene o interesse público sobre o espetáculo. É para aplaudir de pé a postura da Vasco SAF aí junto a 777. Graças a Deus, e por mais posturas assim, o Vasco hoje não é mais um clube financeiramente dependente e tem condição de caminhar com as suas próprias pernas. O Vasco hoje é um clube rico e que o Botafogo, que encontra-se na mesma situação, adote o mesmo caminho do Vasco. Para quem está perdido, volta alguns vídeos aqui no canal, é só procurar no título aí. Eu trouxe para vocês aí uma informação que foi divulgada pelos companheiros da UOL, salvo engano, de que estava saindo os novos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O Vasco e o Botafogo assinariam um acordo para ganhar 8 milhões e o Flamengo o dobro, 16
milhões de reais. O Vasco tomou conhecimento disso e disse que não vai assinar esse acordo. Ainda deu uma bela de uma paulada no nosso rival. O Botafogo tem que fazer o mesmo que o Vasco. É um clube hoje financeiramente saudável, tem grana também, é uma SAF, tem que adotar o mesmo caminho. O Fluminense, que não havia se posicionado, usa aí a medida do Vasco e vai todo mundo na mesma linha. Antes da palhaçada da Globo lá, deles arrumarem a medida provisória do mandante, todos os clubes do Rio recebiam rigorosamente igual da Rede Globo. Eu não tô pedindo pro Vasco, mesmo tendo muito mais torcida do que Fluminense e Botafogo, ganhar mais que o mesmo. Ao mesmo tempo, eu também não aceito o Flamengo ganhar mais que a gente. Tem que ganhar todo mundo igual. Nós somos o chamariz do campeonato, os 4 grandes clubes do Rio, então tem que todo mundo receber igual. E os menores, independente de quem tem mais apelo ou não, entre eles, receberem todos também o mesmo valor. Assim, você consegue fazer campeonatos mais equivalentes. E vou além, eu acho que passou da hora dessa questão das cotas de TV do Campeonato Brasileiro, que a Globo paga, parar com isso. Eu acho que por mais que o Vasco tenha torcida que o Fortaleza, que o Goiás, que o Red Bull Bragantino, que esses clubes, eu acho importante todo mundo ganhar igual ou algo próximo, mais ou menos similar, sem grande diferença. E vou explicar o porquê dessa minha visão. Você deixa um campeonato mais nivelado, com as equipes com mais condições, e as equipes de maior torcida sempre vão arrecadar mais, desde que existam boas gestões e você saiba trabalhar o seu capital de torcida, que é a sua clientela. O Vasco, com 20 milhões de torcedores, sempre tem potencial para arrecadar mais do que Atlético Paranaense e todas essas equipes, assim como o nosso rival, gostemos ou não, tem torcida mais que a gente, e de outras formas, que não seja pela cota de televisão, ele tem condição de faturar mais, vendendo produto exclusivo para a torcida dele, utilizando o tamanho da torcida, mas você consegue ter uma equidade maior no campeonato. Quando as equipes não têm muita diferença técnica dentro do campeonato, quem ganha? O campeonato. O campeonato fica bom, todo mundo com equipes mais ou menos parelhas, e aí fica muito legal. Todo mundo competitivo e que vença o melhor. E sempre vai prevalecer a boa gestão, porque sempre vai ter gente que com menos consegue fazer um pouco mais. Então, para a mesma régua que eu uso para o Campeonato Carioca, eu acho que valeria para o Campeonato Brasileiro. E a gente quebra um pouco essa normativa do eixo Rio-São Paulo dominando, correndo um pouco junto ali, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O Brasil é de um tamanho no continente. E como as coisas acabam acontecendo, você acaba isolando um pouco o Nordeste do país. É a minha opinião, acho que você pode ganhar até mais, mas não muita coisa, tá? Porque, de novo, as equipes de maior torcida, por ter mais torcida, tem outras formas de usar o tamanho da sua torcida para ganhar mais do que as outras equipes de uma maneira geral. Venda de camisa, produtos exclusivos para sua torcida, sócio-torcedor, questão de capacidade de público nos estádios. Quanto maior a sua torcida, um estádio com a capacidade maior, capacidade de ocupação alta no estádio, estando sempre lotado. Então sempre vai dar para fazer mais dinheiro do que essas equipes que têm menos torcida que a gente. Essa é a minha opinião, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E parabéns, cara, parabéns, que o Vasco daqui em diante tome esse tipo de postura. Em breve vai vir a Libra aí, a negociação dos direitos de transmissão. E aquele Vasco quebrado, esfacelado financeiramente, que tinha que pegar o que os outros dessem, acabou. Nós somos, no mínimo, a 5ª maior torcida do país e devemos, sim, se colocar na nossa posição de destaque. E o Flamengo teve essa alavancada também por ótima gestão, é inegável, mas desde depois do findar do Clube dos 13, que Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os 5 recebiam rigorosamente igual, um pouco mais abaixo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Aí você viu o negócio desandar depois disso, tá bom? Então é isso, galera. Queria deixar para vocês a minha opinião no concernente a essa questão do Carioca. Mais uma vez, parabenizar a 777 e o Vasco pela postura. Para finalizar, tá confirmado. Agora, pouquinho à tarde, o Vasco emitiu um outro comunicado marcando a entrevista coletiva de Paulo Brax. A entrevista será em São Januário, já que o CT Moacir Barbosa está passando por obras, então não tem como ser lá, será em São Januário. Estarei presente lá
em São Januário participando da coletiva. A coletiva será transmitida ao vivo na Vasco TV. Está marcada para 11 horas da manhã da terça-feira. Foi o que eu falei para vocês. Poderia ser na segunda, mas segunda-feira é dia de jogo do Brasil. Se desse uma ziquezira aí o Vasco ao Brasil acabasse em segundo no grupo e tivesse que jogar na terça, aí poderia passar a coletiva para segunda. Mas como foi confirmado o primeiro lugar do grupo, o Brasil pega a Coreia na segunda às 4 da tarde. Então a coletiva do Paulo Brax foi para terça-feira. Na coletiva ele vai trazer novidade, vai explicar um pouco a questão do planejamento, como é que funciona. As perguntas que eu vou fazer é mais nesse sentido também, e é muito provavelmente que o Vasco, ou até mesmo antes da coletiva, ou na coletiva, faça bastante anúncios. E quem sabe até o Júnior Urso já não seja apresentado. Lembrando que 2 dias depois já é a reapresentação do grupo lá no CT Moacir Barbosa no primeiro momento, mas acredito mesmo que o Vasco deve ir para um outro lugar. Quem sabe até o Paulo Brax nessa coletiva já informa esse outro local para onde o grupo vai, já que o CT Moacir Barbosa está passando por reformas. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã próximo da hora do almoço chega em volta. Valeu, fui. Stake.com, use o cupom futebolaço aí, ó. Oitava de final da Copa do Mundo, tá chegando, o Hexa vem, mas o Neymar tem que voltar. E se é o Neymar, o negócio do Aziquezira e o time reserva vacilou hoje. O jogo foi feinho pra caramba. Valeu, fui.